tapa, algo que a Bíblia também, principalmente os escritores do Novo Testamento, concordam. E o que acontece então, eu gostaria que essa câmera, Humberto, por favor, fosse movida, eu preciso de ver as pessoas. Obrigado, querido, me perdoe por fazer isto, mas ela está me atrapalhando. Então, era importante que eles entendessem que a carne, qual era o objetivo da carne? Eles tiveram muita dificuldade em aceitar que Jesus Cristo viesse em forma de carne, porque eles achavam que a carne não prestava. Então, pensa nisso no contexto agora, eles agora se tornam cristãos, eles são crentes agora, mas a ideia deles são ideias gregas, platônicas. E eles entram para a igreja e falam o seguinte, eles entram para a igreja e dizem, e agora, o que é que nós vamos fazer com a carne? E foi criado na igreja de Corinto, e em muitas outras igrejas, mas Corinto sem dúvida era uma delas, essa ideia do que nós vamos fazer com a carne então. Então havia dois extremos, havia um dualismo na igreja, e Paulo está tentando tratar disso. Um dualismo era, a carne não presta para nada, e se a carne não presta para nada, você tem que sacrificar a carne. E foi aí que começou o que é chamado de ascetismo. E ascetismo nada mais é do que rejeitar os prazeres carnais em busca de algo espiritual. Então, se a carne está com fome, você não dá ela de comer. Se a carne está com sede, você não dá ela de beber. Se a carne quer conforto, você não dá ela conforto. Então as pessoas começaram então a negar os prazeres da carne. Negavam então comer, negavam então beber, negavam dormir num lugar bom, e eles dormiam então no chão. E negavam também, se a carne quer o prazer sexual, você nega a ela o prazer sexual. E eles então até mesmo proibiam o casamento, porque como crentes o casamento legitimizava o apetite sexual, o prazer sexual. Então eles começaram a proibir o casamento, algo que Paulo em 1 Timóteo condena. De um outro lado, havia o que a sociedade de hoje, de 2008, acredita. Eles diziam assim, porque a carne não presta para nada, então o que você faz com a carne não tem nenhum problema. A filosofia era o seguinte, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se a carne quer comida, dá ela. Se a carne quer bebida, deixa beber. Se a carne quer prazer sexual, por que impedi-la? O que você faz com a carne não importa, porque a carne, na verdade, não presta para nada, vai ficar para aí. Deus só olha o coração. Infelizmente, essa atitude, essa filosofia é muito relevante no dia de hoje. É relevante entre os homens, mulheres, entre os jovens, achando o seguinte, Deus só está interessado no seu coração. Deus quer que você venha à igreja, esteja na igreja domingo. O que você faz na segunda, na terça, na quarta, no sábado à noite, na sexta à noite, não interessa. E Paulo então está tentando tratar com esse problema. Os dois extremos eram perigosos e os dois extremos não serviam para a igreja do Senhor. O que acontece então na igreja de Corinto é que alguns diziam, casamento é ruim. Outros diziam, sexo não presta. Outros diziam, a vida de solteiro é melhor. Outros diziam, a vida de casado é melhor. E eles então vão perguntar a Paulo. E Paulo vai responder as perguntas dele. Agora, é importante você entender que Paulo está falando para uma igreja de acordo com a situação presente da igreja. A situação presente de Corinto era, número 1, uma igreja grega com ideias platônicas. Número 2, uma igreja que estava numa cidade altamente imoral. A cidade de Corinto não era muito diferente da cidade de São Francisco, do Rio de Janeiro, de Goiânia, de Nova York, de Paris. Uma cidade dada à imoralidade aberta, e isso influenciava a igreja. Uma outra coisa importante você entender, na ideia deles, Jesus ia voltar a qualquer momento. Paulo acreditava que Jesus ia voltar nos seus dias. E ele então achava que não valia a pena adquirir muitas coisas aqui na terra e investir muito tempo naquilo que não tem nada a ver com a vida eterna. A outra presente situação tinha a ver com a perseguição que a igreja sofria. Essa era a situação da igreja de Corinto, pela qual Paulo vai dar as instruções. As instruções têm a ver com Corinto, mas os princípios são eternos. Ainda como introdução, é importante a gente perguntar, Paulo era casado? Porque sem dúvida Paulo tem uma preferência pela vida solteira. Sem dúvida, de acordo com 1 Coríntios 7, Paulo achava que havia muito mais vantagem em ficar solteiro do que se casar. E é claro isso em 1 Coríntios 7.
Por que Paulo tinha esse preconceito quanto à vida casado? Será que Paulo era casado? E, sem dúvida nenhuma, Paulo era casado, embora a Bíblia não diz. Paulo fala em várias partes da Bíblia que ele era um fariseu e que ele não tinha, que ele tinha guardado todas as tradições judaicas. E como um fariseu, guardando as tradições judaicas, ele precisava de ser casado. O livro de Atos diz que ele deu um voto quando Estevão foi martirizado. Se ele votou é porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado. O que aconteceu com Paulo? Ele era viúvo, nós não sabemos. Mas é possível que Paulo tenha tido uma experiência amarga com a sua esposa. É possível que a sua esposa tenha o abandonado quando ele aceitou Jesus, ou ele era viúvo. Mas a experiência de casamento de Paulo não foi uma experiência muito boa. Por que eu falo isso? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, que embora Paulo era um grande apóstolo, Paulo não era Jesus. O nosso grande exemplo é o Senhor Jesus. Mas Paulo, um homem de Deus, um homem que escreveu 2/3 da Bíblia, tinha muito o que falar para nós, mas ele era humano como eu e você somos. E eu trago isso porque se Paulo teve problemas no seu relacionamento anterior, e Deus o guardou, há esperança para todos nós. Amém, queridos? Talvez o seu problema não é no casamento, mas talvez você tenha dificuldade com o filho. Ninguém é perfeito, não há casamento perfeito, não há casal perfeito. Se alguém chegar no púlpito e dizer para você, olha, nós estamos casados há 40 anos, somos perfeitos, nossos filhos são perfeitos, você pode dizer, mentira, porque não existe isso. Eu e Tereza somos gratos a Deus por 25 anos de casado, pelos nossos filhos, mas não estou aqui como símbolo de perfeição, para vocês olharem para mim e dizer assim, não, aí está a família perfeita. Somos casados, somos felizes, mas é claro que não somos perfeitos, cometemos falhas, participamos dos defeitos da humanidade, temos dificuldade também como qualquer casal, com o outro, de ajustamento com os nossos filhos. Criamos os filhos da mesma forma que vocês criam os filhos de vocês. Então, quando a gente fala de família, nós não estamos apresentando um padrão de perfeição, dizendo, faça como eu que vocês vão ser felizes. Nós estamos dizendo, faça como a Bíblia diz, e nós todos seremos felizes. Paulo, então, não era perfeito. Possivelmente, ele teve uma experiência muito amarga no casamento, e isso está transparente naquilo que ele escreve. Vamos olhar o texto, por favor, novamente. E eu vou ser bem breve. Paulo está dizendo à igreja alguma coisa interessante. Primeiro, a posição pessoal de Paulo devido à presente situação, sem dúvida é a vida de solteiro. Olha o verso de número 1, Paulo diz assim, quanto aos assuntos nas quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Quando você chega no verso de número 7, Paulo diz também, gostaria que todos os homens fossem como eu, logo no início do verso 7. E quando nós olhamos o verso número 8, ele diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. A posição pessoal de Paulo, talvez por causa da presente situação, sem dúvida, por causa da presente situação, mas também por causa da sua experiência, talvez amarga que ele teve, a sua preferência era pela uma vida de solteiro. Só que Paulo reconhece a realidade, ele diz que isso era algo que ele podia fazer, e Paulo não era o único. Possivelmente agora vivendo uma vida de solteiro no sentido de não, nunca casado, mas só. Paulo reconhece que havia vantagens. Paulo lembra de homens como João Batista, e o próprio Jesus, que viveram uma vida de solteiro e viveram uma vida vitoriosa. Mas Paulo reconhece que isso é um dom de Deus. Nem todos têm esse dom. Lá em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 19, quando os discípulos dizem assim, é bom que o homem então nem pense em se casar. Jesus diz assim, nem todos receberam esse dom de Deus. Alguns nasceram assim, outros se fizeram eunucos, ou seja, entregaram-se para uma vida de solteiro, mas a maioria das pessoas não tem esse dom. Eu não tenho, e a maioria de vocês não tem esse dom. Então Paulo reconhece que o sexo é uma necessidade básica do